Sabe, antigamente, a lógica do consumo era bem mais simples, né? A gente comprava alguma coisa para suprir uma necessidade. Hoje a coisa ficou muito mais complexa. O consumo virou a principal ferramenta que a gente usa para construir e para mostrar para o mundo quem a gente é. Então vamos mergulhar em como esse ato de comprar deixou de ser só funcional para se tornar uma verdadeira linguagem que molda a nossa identidade. E para a gente começar a pensar nisso, tem uma pergunta que é chave. Como é que pode um simples logo, estampado numa bolsa ou numa camiseta, multiplicar o preço dela tantas vezes? A resposta, olha, não está na economia tradicional não, está na cultura. E é exatamente esse mistério que a gente vai decodificar aqui. Pois é, a virada de chave fundamental é essa aqui. A gente saiu de um mundo onde o consumo era basicamente funcional, comprar comida para se alimentar, um casaco para não passar frio, e a gente entrou de cabeça numa era de consumo simbólico. Hoje, as nossas escolhas são verdadeiras declarações sobre nosso estilo de vida, nossos valores e, claro, sobre quem a gente quer ser. Ok, então vamos a fundo nisso. O primeiro pensador que nos ajuda a sacar essa nova realidade é o filósofo francês Jean Baudrillard. Para ele, a gente não vive só cercado de objetos, a gente vive dentro de um verdadeiro código de signos. E aqui está o pulo do gato da teoria dele, o tal do valor de signo. O que ele diz é que o valor de uso, ou seja, a utilidade prática de um produto, acabou ficando para trás. O que importa de verdade agora é o que aquele produto comunica sobre a pessoa que o possui. Isso está no nosso dia a dia o tempo todo. Pensa num SUV. Ele não é só um meio de transporte, né? Ele grita status, uma preocupação com segurança, uma bolsa de grife. Ela comunica exclusividade, poder. E até uma escolha alimentar, como uma dieta à base de plantas, funciona como um signo, um sinal de consciência ecológica, de virtude moral. E essa citação dele resume a ideia de um jeito brilhante. Para o Baudrillard, as nossas compras formam uma espécie de gramática. Os objetos são as palavras. E o jeito que a gente combina esses objetos cria frases que contam ao mundo a história que a gente quer contar sobre nós. E a coisa fica ainda mais profunda com o conceito de simulacro. Tenta imaginar uma cópia que perdeu totalmente a referência do original. É uma imagem, um signo, que fica tão poderoso que acaba criando a sua própria realidade. Uma realidade que muitas vezes é até mais sedutora que a de verdade. Que é um exemplo perfeito. Pensa num jeans caríssimo, que já vem rasgado de fábrica. Ele está simulando uma atitude de rebeldia, de contracultura. Mas, na real, ele é um produto de massa, fabricado por uma gigante do luxo. A imagem da rebeldia virou uma mercadoria, entende? É uma cópia sem o espírito original. Isso é o simulacro em ação. Agora, vamos mudar um pouquinho o ângulo para ver como essa história se aprofunda. O sociólogo Mark Featherstone nos dá uma lente complementar para enxergar isso. Para ele, a gente não está só decodificando signos, a gente está ativamente usando esses signos para construir quem a gente é. A grande sacada do Featherstone é essa. Na nossa sociedade, a identidade deixou de ser algo fixo, algo que a gente herda da família ou da classe social. Ela virou um projeto, sabe? Um projeto em constante construção. Uma performance que a gente encena para o mundo todos os santos dias. Então, como é que funciona essa tal de estilização da vida? É um processo, basicamente. Primeiro, a gente se apropria dos símbolos que estão aí disponíveis no mercado. Roupas, músicas, lugares, tudo. Depois, a gente usa esses símbolos para construir uma narrativa que faça sentido sobre quem a gente é. E, por fim, a gente apresenta essa versão editada, essa curadoria do nosso eu, para todo mundo ver. E o palco para essa performance toda não é nenhum lugar distante, não. É a nossa vida. Ela está em toda parte. No look do dia que a gente posta, no feed do Instagram que a gente organiza com todo cuidado, nos pratos que a gente fotografa antes de comer e até no jeito que a gente decora a nossa casa. Cada escolha é uma cena dessa peça. Certo. Agora que a gente já viu essas duas teorias, vamos colocar elas lado a lado. Tanto o Baudrillard quanto o Featherstone estão olhando para o mesmíssimo fenômeno, a importância do consumo na vida moderna. Só que eles olham com focos um pouco diferentes. Essa tabela aqui resume bem as diferenças. Olha só, o Baudrillard ele tem um foco mais crítico na ideia de alienação. Ele vê o indivíduo como alguém mais passivo, meio que preso nesse sistema de signos. Já o Featherstone tem um olhar mais sociológico, neutro, focado na performance. Para ele, o indivíduo é mais ativo, usando os símbolos do mercado de um jeito criativo para se construir. E tudo isso, no fim das contas, nos leva para uma baita contradição da nossa época, um paradoxo que a gente pode chamar de paradoxo da escolha. A questão é a seguinte: o mercado oferece para a gente infinitas opções para a gente ser autêntico, para expressar nosso eu verdadeiro. Só que por trás dessa promessa toda de liberdade, existe uma pressão constante, quase uma ordem para a gente performar.
A autenticidade acaba virando só mais um papel a ser desempenhado. Isso deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que provoca. Com tanta opção para construir quem a gente é, será que somos mesmo livres para escolher? Ou será que, na verdade, a gente virou prisioneiro dessa obrigação de ter que performar uma identidade que seja interessante e validada pelos outros o tempo todo? No final, a cultura do consumo nos oferece os dois lados da mesma moeda. De um lado, essa liberdade incrível de poder se reinventar a cada dia, e do outro, uma ansiedade permanente de nunca ser bom o suficiente, a angústia de talvez não pertencer. Essa dualidade que, no fundo, define a experiência de viver e consumir no mundo de hoje.